Olá, você que me assiste. Por favor, só põe um computador aqui para mim, que saiu. Olá, você que me assiste nessa noite de terça-feira, né? São aproximadamente 7 e... São 19 horas e... Deve ser 19h12. 19h13 minutos nesse momento. A gente está começando mais uma live. Muito obrigado a você que tem estado comigo. Quero dizer que a última live que nós fizemos, a gente teve um recorde de audiência. Chegamos a 390 pessoas assistindo. Foi o pico da nossa live. E eu agradeço a cada um de vocês que compartilhou, que participou, que esteve conosco naquela noite em que tivemos a oportunidade de falar de vários assuntos de interesse público, interesse de você, cidadão, interesse de você, eleitor da cidade de Guapimirim. E nesse momento eu quero pedir para que você faça a mesma coisa, para que você possa estar aí compartilhando a nossa live, falando com as pessoas, informando e, enfim, direcionando aquilo que a gente pretende fazer, falar sobre conteúdos importantes da nossa cidade. A live hoje tem muitos assuntos importantes, coisas que muitos de vocês talvez não saibam, muitos de vocês talvez não tenham se atido e ao longo do período do mandato da atual gestão, e também falar daquilo que foi praticado por parte da minha adversária, que eu particularmente acho que ela deve ficar inelegível por conta dos atos de supostos crimes ali cometidos por ela. Então a gente vai falar profundamente desse assunto, a gente vai mergulhar enquanto as pessoas estão chegando. Já temos um público aqui significativo, as pessoas estão chegando. Compartilhem essa live o máximo de pessoas que vocês puderem, coloquem nos grupos de WhatsApp, mande para as pessoas, porque a gente está ao vivo. E como eu disse, da última vez a gente deixou até a live no ar, mas o problema é que a gente faz essa live gravada num programa e a gente só consegue manter 15 minutos. Então muita gente depois me pediu para que eu mandasse a live completa. Então a gente está abrindo no YouTube. A gente vai deixar o conteúdo posteriormente no YouTube para você que não assistiu, assistir, né? Para você encaminhar para outras pessoas. Mas nesse momento é importante que você esteja aqui conosco para que a gente possa, inclusive, interagir junto a vocês. Já percebo aqui que tem um grupo de pessoas aqui. Deixa eu rapidamente cumprimentar aqueles que estão aqui. Emerson está conosco, Daniele, Carol, Alcideia, Thaís, John, Michel, Débora. Tem uma turma aqui falando E12, pessoal. Boa noite, meu prefeito. Obrigado pelo carinho de cada um de vocês. A Ariana também já está conosco. Tem uma turma aqui. Thales também está conosco. Enfim, pessoal, já temos um grupo legal de pessoas aqui nos assistindo. Kelly também. Tamo junto, Thales. Já temos um grupo de pessoas legal nos assistindo. E aí, a gente vai abordar 3 assuntos basicamente. A gente vai falar sobre o plano de governo que a minha adversária apresentou. Para além desse, a gente vai falar sobre alguns episódios, sobretudo essa questão que envolve a crise hídrica que o nosso município vive. E por derradeiro, a gente vai falar sobre os crimes praticados por ela, os supostos crimes que a gente já denunciou, a gente já ajuizou no aguardo de um posicionamento da Justiça. É um ajuizamento. Ih, gente, falhei aqui na palavra. A gente está ajuizando para poder apresentar a questão da questão eleitoral, onde a gente acredita que está havendo, de fato, crimes que vão deixá-la inelegível. E é isso que a gente vai apresentar a você que nos assiste nesse momento. Mas antes de começar, todos devem ter visto recentemente um vídeo gravado pela minha adversária, onde ela disse que cancelaria o evento do final de semana, com um olhar voltado para a crise hídrica, né? Olhar esse voltado para a crise hídrica, onde se debruçaria na pauta para resolver o problema. E por conta disso não faria nenhuma campanha eleitoral. E aí, infelizmente, acho que todos viram o que aconteceu. Ela foi para Teresópolis e lá, inclusive, recebeu um volume de vaias significativo. Tem esse vídeo? Passa esse vídeo aí só pra gente trazer a memória para quem que não viu. Isso para mostrar o seguinte: enquanto as pessoas, infelizmente, para a nossa população, a gente vai fazer coisas,
que se preocupa com determinados assuntos na cidade, mas infelizmente fazer político o tempo todo, se aproveitar da população o tempo todo. E aí vocês puderam ver ali o vídeo onde a população de Teresópolis manda que ela retorne para Guapimirim, para cuidar da água aqui de Guapimirim, aliás, compromisso esse que ela assumiu. Mas essa prática de mentir não é uma prática recente por parte da nossa atual gestora. Infelizmente, isso já havia acontecido no passado. E o que eu vou falar para vocês aqui é grave demais, é sério demais e demonstra claramente a falta de sensibilidade, a falta de honestidade no compromisso com a população sobre aquilo que diz fazer em face do povo, sobre aquilo que diz desejar contribuir com a nossa cidade, mas que demonstra claramente comprometimento zero. Zero. Os documentos que eu trago aqui mostram isso. Primeiro, esse daqui eu vou até fazer o seguinte, eu vou fazer um documento depois e vou mandar para as pessoas que quiserem nas suas redes sociais, vou publicar na minha rede social, vou mandar no WhatsApp daquele que quiser, para entender. Em 2025, a atual prefeita, ela fez um plano de governo. No plano de governo dela, ela previu que iria fazer uma série de coisas, né? Fosse na saúde, fosse na educação, enfim, em várias pastas da nossa cidade, em vários segmentos da nossa cidade. E aí, a gente não pode fugir disso, porque como é que você vai confiar em alguém que já mentiu para você há 4 anos atrás? Quero dizer para você, cidadão, que é um momento único e exclusivo que a gente tem de mudar essa realidade, de mudar essa oportunidade. Eu volto a dizer que o momento que Guapimirim vive financeiramente é afortunado, mas talvez essa realidade não fique para sempre. É possível que isso modifique ao longo... É possível não, é natural que essa realidade modifique, a gente não mantém uma receita alta, até porque o município não se tornou autossustentável. Todos nós sabemos que o município requer ainda, por exemplo, a questão do emprego, que ainda requer as práticas de politicagem para garantir emprego de pessoas. E aí eu quero fazer uma fala para você que me assiste nesse momento, para que você possa levar para outras pessoas. Infelizmente a gente está impedido até o momento, porque a gente ainda aguarda julgamento no TRE que mude a situação da gente poder usar o microfone em nossas caminhadas, mas para que você faça que essa nossa fala ecoe por toda a nossa cidade. Não existe compromisso por parte da atual gestora com a cidade de Guapimirim. Eu provo isso nesse documento. Em 2020, quando ela se lançou candidata e se elegeu prefeita de Guapimirim, ela fez uma série de apontamentos de serviços que ela colocaria aqui. E eu não vou ler todos, eu vou produzir um material só para vocês entenderem como ela mentiu no passado. E o pior, o que eu vou mostrar à frente assusta ainda mais, porque demonstra como ela mente para o futuro. Só que dessa vez ela mesma se enrolou nas próprias pernas, porque ela falou algo e ela mesma decretou que aquele algo não pode ser feito. Esse é um outro documento que eu já vou mostrar aqui para vocês. Mas antes eu quero falar do passado muito rapidamente aqui. Só para vocês entenderem, eu vou disponibilizar esse documento, vou pedir a minha assessoria para que contribua para mim depois. Esse documento eu quero que seja formatado, para que seja exposto na minha rede social, para que seja veiculado nas redes sociais do WhatsApp, para que todos tenham noção de tudo que ela prometeu em 2020 e não cumpriu. Mas eu vou fazer só uma breve fala aqui. Disse que ia garantir que os pacientes tivessem acesso a exames de laboratório clínicos de imagem em tempo hábil. Todos nós sabemos que isso não acontece. Disse que ia consolidar e ampliar a cobertura da atenção primária a partir da estratégia da saúde da família. Não acontece. Diz que ia garantir serviços ambulatoriais e hospitalares de urgência e emergência através de uma rede de atenção informatizada e integrada, com foco na promoção de atendimento rápido e de qualidade. Muita mentira, a gente sabe que isso não aconteceu. Adotar ferramentas de tecnologia de saúde eletrônica para melhorar a qualidade do atendimento à população. Implantação do programa Saúde Presente, que visa ampliar a cobertura de atenção primária com a reforma de construção de novas unidades de saúde da família, visando o bem-estar da população e desafogamento do hospital municipal. Não aconteceu. Implantação do programa Remédio na Porta. Quem escreveu isso foi eu, mas ela utilizou isso, mas não aconteceu. Mas no meu plano de governo isso está presente e a gente vai fazer acontecer. E por aí vai, implantação do programa Mãe Guapimiriense, a cegonha em casa. Gente, nada disso aqui aconteceu. Ampliação do acesso e acolhimento e melhoria de qualidade do pré-natal, garantindo transporte para o parto através do Disque Cegonha. Gente,
Tem uma pessoa, é tão absurdo isso aqui, que tem uma pessoa que todo mundo deve se lembrar disso, que teve o seu neném depois de ir por 3 vezes seguidas no hospital, já com a bolsa rompida, perdendo líquido, não tinha atendimento, não tinha recurso lá, e o neném nasceu em casa. Eu digo isso porque quem socorreu foi eu. Quando eu cheguei, o neném tinha acabado de cair no chão. Graças a Deus ele não teve uma queda brusca, mas ele caiu porque ele desceu, assim, a menina levantou e o neném desceu e foi descendo entre as pernas da menina. E aí eles disseram que iam colocar transporte para pegar a pessoa. E detalhe, essa pessoa mora em frente ao hospital. Então, assim, esse plano de governo que foi feito por ela em 2020 não tem cumprimento nem de 20% do que está escrito aqui. Vinculação de gestante e unidade, referência para assistência ao parto, gestante não peregrinal e vaga sempre para gestante e bebês. Vai lá para ver se tem vaga. Só quem está gestante sabe o perrengue que passa. Então, assim, a gente vai acreditar em coisas que já foram ditas no passado, mas ditas assim, foi o plano de governo que diz respeito à saúde, mas nada, gente. Sabe o que é nada cumprido? Tá aqui. Como é que vai escrever um plano de saúde, um plano de governo agora? E aí tem aqui a tão sonhada Cidade da Saúde, que está aqui também, como um destaque aqui nesse plano de governo, e que também não foi feito. E aí eu grifei várias coisas aqui, vocês podem ver, várias coisas grifadas. Eu nem continuei lendo, porque assim, é tanta coisa que prometeu. Mas assim, quem viu o vídeo dela, eu acredito que muitos de vocês tenham visto, o vídeo que falava sobre o cancelamento das suas agendas no final de semana, olha, parecia que realmente ela estava entristecida com o episódio. A impressão que se tinha é que ela estava ali sentida com a realidade da crise hídrica do nosso município. O que aparentava é que ela estava comovida. E aí, no dia seguinte, foi para Teresópolis fazer caminhada. É uma mentirosa. Agora, se você acha que do jeito que está deve continuar, e muita gente, eu sei que muita gente pensa assim, tá com medo porque a máquina está com muito dinheiro, empregou muita gente. Eu quero inclusive falar para você, servidor, você que trabalha, guarda isso no seu coração. Se você votar comigo, a sua situação não vai piorar. Você pode ter certeza. Primeiro que eu preciso de você trabalhando. Ninguém é louco de chegar numa prefeitura e demitir todo mundo. Eu sei que eles ameaçam. Primeiro ameaçam vocês para que vocês Primeiro ameaçam vocês para que vocês estejam presentes nas reuniões, sob pena de serem demitidos, ameaçam para botar adesivo. A gente sabe que, porque eu escuto, as pessoas me procuram para falar sobre isso. Manifestam voto a mim. Mas aqueles que têm qualquer dúvida nesse sentido, guarda o que eu vou falar com vocês, eu não vou mandar ninguém embora. Eu preciso de pessoas capacitadas, pessoas competentes, pessoas para me ajudar a governar a cidade de Guapimirim. Agora, eu tenho certeza que muitas vagas serão abertas pelo volume de pessoas que não trabalham. Só para vocês terem noção, e isso inclusive se tornou produto de uma ação minha, ela dobrou o número de servidores desde que entrou. Ela dobrou. E dobrou para fazer política. Tem muita gente que é da área política e não entrega serviço para a população. Essas pessoas que não entregam seus serviços, essas de fato sairão. Agora você que é servidor, você que hoje está carente de material para trabalhar, está com salário defasado, você da rede de professores, da comunidade de professores, você da rede de saúde, inclusive ela fala de valorização da saúde aqui, o que não aconteceu. E isso é o reflexo que tem sido, esse reflexo tem sido visto nitidamente, claramente, na vida das pessoas, porque nada disso que foi falado aconteceu. Mas para piorar e demonstrar o quanto mente, só que dessa vez aqui uma coisa tão absurda que é difícil até de acreditar, gente. É difícil de acreditar. Só para ressaltar a crise hídrica, a gente tem que agradecer a Papai do Céu. Antes de eu falar sobre esse outro evento aqui, a gente tem que agradecer a Papai do Céu por nos enviar chuva e pedir a Deus que mantenha alguns dias assim.
mesmo que isso atrapalhe um pouco a minha campanha, que isso me permita, tire a minha capacidade de estar na rua, caminhando como eu gosto de fazer, mas eu tenho que agradecer, e você, cidadão de Guapimirim, tem que agradecer. Sabe por quê? Se a gente ficasse esperando, aguardando uma manifestação, um movimento por parte da atual prefeita, da atual gestora da cidade, para que solucionasse esse problema, a gente estava lascado. Porque desde que aconteceu, eu falei, olha, faz um decreto de emergência no município e entra com o processo de compra de caminhão-pipa. Não é o caminhão em si, não, são os caminhões, é a água, né? Mas entra com o processo e distribui água para o povo, porque é isso que tem que ser feito. Se gastou mais de 10 milhões recentemente em shows e eventos e nas últimas 2 semanas que antecederam a crise, aliás, a gente já estava iniciando a crise, agora é hora da gente colocar esse dinheiro na rua para poder ajudar a população. Mas o governo tem uma morosidade, o governo não tem capacidade de resposta rápida àquilo que a gente precisa. É por isso que eu falo para você, cidadão, a gente pode ser, é muito provável que no futuro nós não mantenhamos essa mesma realidade financeira. E é por isso que, se nós tivermos uma gestora do perfil da nossa atual gestora, a cidade vai padecer, a cidade vai sofrer muito, porque inclusive se hoje a gente perder a receita que tem, a cidade já vai sofrer, porque os nossos comerciantes não conseguem sobreviver com a economia local, não existe incentivo para nada disso. Então isso vem sendo demonstrado cada vez mais claramente. E a segurança que ela tem no resultado eleitoral faz com que ela, inclusive, se despenque daqui, apoie a candidatura do irmão em Teresópolis, presta serviço para a população de Teresópolis em favor da candidatura do seu irmão, enquanto a nossa população aqui sofre. Então essas pessoas que aí estão, elas só têm interesse no poder, o poder pelo poder. E você que me assiste, que quer uma cidade melhor para Guapimirim, eu peço a você, vota no 12, reflita sobre isso comigo. Se a gente tiver um momento de dificuldade aqui na cidade, de ordem financeira, ela não tem capacidade para estar à frente do nosso município. A gente vai ter muita dificuldade. Então é por isso que eu estou falando para vocês refletirem. E a demonstração disso se dá, inclusive, nesse plano de governo, que ela apresentou agora para 2025. E é sobre isso que eu quero falar para vocês. Vocês não vão acreditar no que ela fez. Só para que vocês tenham ideia, e aí eu digo quanto mente, assim, é absurdo demais. Só para que vocês tenham ideia, ela apresentou um plano de governo, porém, na metade do ano, salvo o melhor juízo, na metade do ano de 2024, ela apresentou a LDO para a Câmara, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É a LDO. Quando ela apresenta a LDO, os vereadores, que por sua vez é um dos seus papéis, é apresentar emendas na LDO, todos eles fizeram várias emendas. O que são emendas? São proposituras que preenchem a LDO. A Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê aonde você vai investir os recursos do município. E o vereador, por sua vez, ele aponta, olha, investe aqui, investe acolá. É mais ou menos assim que funciona, falando aqui de uma forma grosseira, mas só para que as pessoas entendam como se dá esse processo. E aí, essa LDO, esse projeto de lei, que é um projeto de lei, ele retorna para o executivo, ou seja, a prefeita apresenta, ele sofre as emendas e depois retorna para o executivo de posse das emendas, avaliar se dá prosseguimento ou se veta as emendas. Pasmem, senhores, acreditem no que eu estou falando, mas quem quiser, eu volto a dizer, eu entrego o documento. Daquilo que ela vetou, ou seja, várias emendas foram feitas. E ela vetou várias dessas emendas, várias. Porém, aquilo que ela veta, ela escreve no plano de governo dela. Vocês têm noção? Ou seja, ela diz que vai fazer no seu plano de governo agora, mas ao mesmo tempo ela diz que não pode fazer na sua lei de diretrizes orçamentárias. Gente, isso é querer passar a gente para trás, é querer achar que você, cidadão, que você, eleitor, é um imbecil, que você é um idiota, que você não conhece nada, que você não tem... Isso é um absurdo. Ou seja, ela diz que no plano de governo dela, ela quer totens pela cidade com horário e temperatura. Mas aqui está vetado. Ela diz que vai criar a Casa Feliz Idade de Idosos. Mas aqui está vetado. Ela diz que no plano de governo vai botar o e-commerce. Mas aqui está vetado. Ela diz que vai botar ciclovias, rodoviária, estação de esgoto,
Parque da Cidade, botão do Pânico. Tá aqui na tela todas as coisas que a gente colocou. Pô, obrigado, tá na tela aqui. Vocês podem observar que eu tô lendo para vocês, mas vocês observem tudo que ela colocou. Botão do Pânico, Parque das Aves, pavimentação do 2º Distrito. Segundo distrito, inclusive, se tiver alguém me assistindo, ela disse que é no plano de governo dela, mas ao mesmo tempo na LDO, porque eles acham que a gente não acessa os documentos, eles acham que a gente não vai procurar, que a gente não vai saber. E aí eles escrevem aqui, no mesmo plano de governo, que vão fazer isso, mas na LDO está dizendo que nada disso pode ser feito em 2025, que tudo isso está vetado. E aí vamos lá, só para continuar rapidamente aqui, inclusive a pavimentação do 2º Distrito, cabine base compartilhada da Guarda, construção de requalificação do CAPS, área de lazer na Caneca Fina, área de lazer na Iconha, posto de saúde na Iconha, que inclusive está no meu plano de governo, inclusive você que já recebeu, aqui a gente está falando sobre muitos assuntos bem interessantes. Se você puder, folheie nosso plano de governo, assista. Mas tem ainda uma novidade aqui que são QR Codes, onde a gente está explicando de forma mais detalhada cada conteúdo que a gente coloca no nosso plano de governo. Então, assim, vocês percebam que a mentira é tão grande, é tão descarada, é tão absurda, que ela mesmo faz o plano de governo, mas no governo, no seu projeto de lei, ela diz que tudo isso que ela aponta está vetado. E aí, continuando aqui, ó, área de lazer na Iconha, posto de saúde na Iconha, hemodiálise em Guapimirim, planos aliás, a hemodiálise, eu passando o olho aqui no plano de governo de 2020, já fazia parte do projeto de lei dela em 2020. Então, outra mentira. Ampliação do Bolsa Atleta, Casa Jovem Aprendiz, reforma da Praça do Quilômetro 3, manutenção e ampliação de projetos esportivos, clínica escola Casa do Autista, programa de desburocratização de empresas e obras, ampliar as oficinas culturais, posto de saúde de Várzea Alegre, construção de uma escola no Sapê, concurso público, guarda e defesa civil, subprefeitura do Vale das Pedrinhas. Isso aqui é outra coisa que também faz parte do veto dela, tá? Aquela tão sonhada subprefeitura lá no Vale das Pedrinhas, esquece, tá vetado para 2025. Concurso público da guarda e defesa civil, alocação de recursos para pavimentação estrada Jacarandá, pavimentação estrada Pau-Brasil, novos consultórios odontológicos, construção de uma escola no Parque Santa Eugênia. Tudo isso que está aqui no plano de governo dela, que são 33 itens, aliás, existem mais itens, mas desses itens todos, no total, que eu não me lembro agora quantos são, mas 33, ela mesma faz questão de dizer que não vai fazer no seu projeto de lei da LDO, que está aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Tudo que está vetado, você pode olhar aqui, coloca aí para mim, então, tudo que está vetado, tá aí. E aí, é uma questão de escolha, né, gente? A gente pode escolher ser enganado mais uma vez, a gente pode escolher... Porque, assim, as mentiras estão claras. Seja na semana passada, quando ela anunciou que ia debruçar na pauta da crise hídrica e foi fazer campanha em Teresópolis, e, pô, isso é uma vergonha. A gente sem água, a gente sofrendo com isso, a população inteira... mais de 70% da população de Guapimirim sem água. E ela manifestar isso e não ir, não fazer nada, absolutamente nada. E agora... demonstrar no seu plano de governo aquilo que ela escreve dizendo que vai fazer, já está vetado, ela já vetou para o ano que vem, é isso aqui, é o projeto de lei, a LDO já fala sobre isso. Então, assim, a gente tem escolhas na nossa vida, talvez você possa pensar, até você que trabalha, poxa, eu estou trabalhando na prefeitura, eu tenho medo de demitir. Gente, escreva uma coisa, se o município tiver qualquer queda no seu orçamento, que é possível, porque ela nunca fez nenhuma ação própria do município para que constituísse maior rendimento para a cidade. A cidade não aumentou seu orçamento em função de uma ação promovida pela ação do município, pela ação da prefeita. O município simplesmente conseguiu avançar financeiramente porque passou a receber mais recursos do governo federal, que é uma coisa que eu já falei sobre isso, é uma coisa que tende a diminuir. Quando isso acontecer, se isso acontecer, fatalmente, o que vai ocorrer é que pessoas vão ser demitidas, pessoas vão para a vulnerabilidade social, vão viver na pobreza. Agora, a gente tem mecanismos que a gente, inclusive, sugere em nosso plano de governo. A gente fala aqui da construção do nosso condomínio industrial, da desapropriação de área, para a gente atrair empresas, da gente reduzir o imposto na nossa cidade, reduzir o imposto a nível estadual a partir de justificativas para um plano de aceleração e desenvolvimento. Então, assim, a gente tem uma pauta que a gente está, de fato,
dedicado e debruçado a poder melhorar a qualidade de vida do nosso cidadão. E não ficar exclusivamente fazendo reformas de praça e shows das coisas as quais, infelizmente, não vão deixar nenhum legado. Agora, se você achar que está bom da maneira que está sendo tratada a nossa saúde, se você achar que, enfim, que o modelo de gestão que está sendo aplicado aqui está correto, você vai dar continuidade, vai dar manutenção e vai votar com ela. Mas se você acredita que a gente pode fazer coisas melhores, que a gente pode ter um caminho da mudança, a mudança é o 12. Para a gente apresentar, para a gente aplicar tudo aquilo que a gente está apresentando para vocês, que eu tenho certeza que vai chegar até a casa de vocês. Eu vejo a manifestação de algumas pessoas aqui, que eu não vou nem me reportar, que são funcionários da prefeitura que se beneficiam, e aí por essa razão se manifestam aqui, fazendo gracinha, não sei o que e tal. É isso, você está aí defendendo o seu emprego, defendendo a sua condição, mas assim, defendendo de uma maneira injusta, porque enquanto você está aí trabalhando, e pouco inclusive, porque eu sei que você que se manifestou aí trabalha em outro lugar e trabalha fora do horário de expediente na prefeitura, tem um monte de gente passando necessidade, seja no hospital, seja condição de vulnerabilidade financeira, vulnerabilidade social grave, onde não tem o que comer, e o município sequer oferece uma cesta básica. E vocês aplaudem esse fracasso, essa covardia, essa falta de humanidade com o povo. Chega a ser vergonhoso você se manifestar. Você deveria ser uma pessoa mais sensível. Você tem uma história de vida que deveria te fazer uma pessoa mais sensível. É uma vergonha você fazer isso. Mas enfim, eu não vou perder meu tempo, porque você nem merece a minha disponibilidade de tempo para falar sobre você. Mas enfim, aqui tem uma série de coisas que foram vetadas. E está tudo aqui. Muita coisa vetada. Inclusive, sobre a crise, a crise hídrica, foi vetado aqui também. Coloca na tela aí para mim, por favor. Foi vetado também a instalação de caixa d'água em famílias com vulnerabilidade social. A gente vive esse momento há muitos anos, só vem acentuando a questão da dificuldade na falta de água do nosso município. E aí, alguém manifestou o desejo de colocar caixa d'água na casa das pessoas. Porque é uma forma que a pessoa tem de economizar, porque muita gente não tem caixa d'água. E aí o que essas pessoas fazem? Quando elas não têm caixa d'água, a água fica direto. Se não tem água na torneira. Então a caixa d'água é uma forma da pessoa se organizar, se programar. Por exemplo, tem um rodízio da Fonte da Serra que começa meia-noite, termina meio-dia e por aí vai. E esse rodízio, não tem rodízio, na minha casa acontece, começa meia-noite e termina meio-dia. E aí, se você tem uma caixa d'água, você minimamente consegue se organizar para que outras... Ela vetou isso, está vetado aqui também, mas falou que nesse final de semana ia se programar para contribuir com a crise hídrica, para solucionar esse problema. Deus é mais. Eu imagino que isso seja oração de muita gente para que chovesse, para que a gente pudesse começar a ter os nossos mananciais mais cheios, que a gente pudesse ter mais água mesmo para a nossa população, mas isso só pela obra do divino, porque Deus teve misericórdia da gente, porque se dependesse da misericórdia dessa prefeita que aí está, infelizmente nós estaríamos penando e continuaríamos penando por vários dias. Essa é a verdade, porque não tem sensibilidade. Sai daqui e vai para Teresópolis, inclusive tomar vaia das pessoas, porque até as pessoas de lá se sensibilizam. Eu acho que as pessoas devem ter olhado, quem viu o vídeo dela, deve ter pensado, poxa, isso é um absurdo, ela se comprometeu com uma coisa e foi lá e fez outra. Agora, será que a nossa população não se revolta com isso, não se chateia? Eu acho particularmente um absurdo, uma covardia conosco. E aí, avançando aqui para uma outra pauta, a gente já falou aqui das vaias, de Teresópolis. Falei da caixa d'água. E aí, para não me alongar mais, mas para que vocês saibam, eu disse a vocês que a atual gestora, ela quis judicializar a campanha. E eu aguardo em Deus, eu tenho fé que a gente vai conseguir reverter o quadro dessa questão que envolve o uso de carro de som nas caminhadas, né, mas com alto-falante, que eu possa fazer uso do microfone. Eu creio nisso. Mas eu disse que a partir da judicialização dela, eu passaria a fazer o mesmo. E eu quero dizer para você, inclusive você que me assiste nesse momento, que eu já entrei com algumas ações contra a prefeita e eu acredito que ela ficará inelegível. Porque vocês devem observar, não é incomum
E assim, não se assustem, eu sei que foi feito um evento recentemente não, no lançamento de campanha dela, que teve lá um número significativo de pessoas. E é claro que sempre vai ter. É natural que as pessoas vão para o evento dela, porque, como a gente já falou, são pessoas que são perseguidas, pessoas que são ameaçadas. O que eu tenho de áudio, de funcionários do hospital, inclusive, tem um assunto que eu vou deixar para falar na próxima live. Mas o que eu tenho de funcionários, de pessoas que me mandam áudio dizendo que estão sendo obrigadas a curtir, a compartilhar, a fazer tudo isso, e inclusive ir aos eventos que ela promove. E é lógico que ela sempre vai ter um volume de pessoas muito maior na rua, como tem também muitos adesivos. E eu chamo você, inclusive, para reflexão. Obviamente que quem convive na cidade de Guapimirim vai ver muito mais adesivo dela do que meu. E eu pergunto a você o seguinte, tem muito carro sem adesivo. Eu creio que quem está sem adesivo tem uma tendência muito maior a votar comigo. Porque quem quer votar com ela, naturalmente vai lá e apresenta o adesivo até para se apresentar como um candidato, como um eleitor, considerando inclusive que ela está no poder. Agora, quem não coloca adesivo, muitas pessoas falam isso comigo e eu tenho percebido isso. Falam, Marlon, eu não posso colocar adesivo, não coloquei dela não, mas eu não posso colocar o seu, porque você sabe como é, eu vou ser perseguido por isso, por aquilo. Infelizmente se criou um temor nessa cidade em relação a isso, porque de fato é assim que eles agem, Recentemente eu absorvi uma pessoa na minha campanha que era ligada, que trabalhava no governo e teve uma manifestação em meu favor e infelizmente foi demitida. Mas ela tem essa prática. Mas eu acredito muito nessas pessoas que hoje estão aí demonstrando carinho, demonstrando apoio, entendendo que a gente realmente precisa construir uma cidade para o nosso futuro, enxergar o futuro da nossa cidade, que não dá para viver com shows e reforma de pracinhas, porque a gente tem muito a perder. E o futuro está próximo, a gente pode ter mais crise hídrica, a gente tem crise do lixo por vir, a gente vai ter crise do saneamento, que também é algo que a cada dia que passa só piora. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu entrei com 2 ações, 2 não, acho que 3 já, mas eu vou falar para vocês aqui a respeito de algumas delas que eu entrei para vocês saberem. Só para vocês entenderem, a legislação eleitoral, ela diz que no ano da eleição, e assim, quando a minha adversária entrou contra mim, é importante eu falar isso para que vocês entendam. Quando a minha adversária entrou contra mim, ela disse na sua fala que eu, com o carro de som na rua, utilizando o microfone, eu desequilibrava o processo eleitoral. E por conta disso, não era justo. Inclusive, ela pede para tirar a minha rede social do ar, entre outras coisas. Multa, apreensão do meu carro, como eu já falei. E aí, quando eu entrei agora, o que eu fiz, obviamente, eu entendo que é correto, tanto que não tive nenhuma penalidade e creio que não terei. Pelo contrário, acredito na reversão desse quadro a partir de uma decisão do TRE no Rio de Janeiro. Mas, quanto a ela, a legislação eleitoral diz que no ano eleitoral não é permitido que você faça shows e eventos para além daqueles que estão previstos no calendário oficial de eventos da cidade. Pois bem, o que ela fez de show esse ano, que não era previsto, que nunca tinha acontecido, e isso significa dizer que esse tipo de ação gera cassação do mandato dela. Então, uma das ações que eu entrei foi essa. E você vai ser cassada por isso. Eu disse para você, prefeito, que eu vou te ganhar no voto, mas agora eu vou te ganhar também na justiça. E essa ação que eu promovi, que eu entrei contra você, você não poderia fazer o volume de evento, nada contra show. Só que isso desequilibra o processo eleitoral. Quando você consegue, através de shows gigantescos, com artistas renomados, sem nada que estivesse previsto no calendário oficial, dentro do defeso eleitoral, ou seja, do período eleitoral, fazer shows dessa magnitude. E foi isso que a gente fez. Entrou com uma ação contra você, falando sobre essa prática de crime eleitoral. E eu tenho certeza que isso desequilibra o processo eleitoral e você vai responder por isso. Para além disso, eu entrei também com uma outra que diz respeito ao aumento ao volume, porque assim, gente, eu sou muito a favor da geração de emprego da nossa cidade, a gente tem que trabalhar para isso. Agora, o inchaço da máquina pública em favor da política desequilibra o processo eleitoral. A prefeita tem hoje 2 vezes mais funcionários
do que tinha no passado. E não justifica, primeiro que não traz reflexo na vida de você, cidadão. Né? O cidadão que precisa de determinados serviços, seja na saúde, entre outros, você não está sendo impactado por isso. Agora, para que ela tivesse esse aumento significativo, ela minimamente teria que inaugurar novos serviços públicos. E isso não foi feito. Então é uma demonstração clara que, em razão do momento financeiro que a cidade vive, ela está colocando pessoas para dentro exclusivamente para poder fazer a eleição municipal. E isso também gera cassação de mandato, tá? Isso também gera cassação. A lei está até aqui, inclusive. Deixa eu mostrar para vocês aqui. E a outra ação, eu vou mostrar a lei já para vocês. E a outra ação é a de abuso de poder político e econômico. A prefeita vem fazendo eventos e mostra dentro do hospital, se mostra dentro do centro cultural, dizendo que ela fez, que ela... Isso desequilibra o processo eleitoral, porque eu não tenho direito de fazer isso. Então são ações como essas que são proibidas por conta da legislação eleitoral, e ela vem praticando de modo que é classificado, considerado crime, e ela vai responder por isso, e eu creio que ela vai ficar inelegível em razão disso, porque são ações que já têm jurisprudência, outros prefeitos ficaram por conta disso, e eu creio muito que ela vai ficar. Então, quando eu disse para vocês que eu ia ajuizar, eu estou fazendo isso. Isso foram 3 processos que eu entrei recentemente, salvo engano. Hoje eu me reuni com a minha equipe jurídica para falar que tem mais, a gente alinhou mais uns 3 ou 4 processos dessa mesma natureza, e todos esses eu tenho certeza que se desdobrarão em resultados que deixarão a prefeita cassada no processo. Então, a gente vai para a disputa eleitoral com cabeça erguida, fazendo o nosso melhor, acreditando que a gente pode promover a melhor gestão para a nossa cidade e jogando limpo, fazendo aquilo que nos cabe, aquilo que a gente tem como compromisso como cidadão e dever como candidato. É isso que eu tenho me direcionado, é isso que eu tenho me dedicado, diferente da minha adversária, que tem feito atos políticos com práticas de abuso de poder político, abuso de poder econômico, que todo mundo consegue enxergar nitidamente aonde ela chega, o movimento que ela faz de abuso é muito grande, se utilizando da máquina pública. Tem outros também que a gente entrou. Enfim, são cerca de 7, 8, talvez uns 10 processos dessa natureza que essa equipe que hoje, que é a mesma equipe que, porque assim, ela se preocupa muito em fazer festa, muito em fazer evento, mas não se preocupa em fazer uma gestão eficiente, né, de cuidar da saúde, de cuidar da educação, da maneira devida. E aí se utiliza de equipes frágeis para fazer esses trabalhos que, na minha opinião, são mais essenciais, como a infraestrutura, entre outras coisas. Mas aí, para essas questões eleitorais, ela também pecou muito, porque certamente não foi bem assessorada, porque não se preocupou, achou que estava à vontade e praticou uma série de crimes. E esses crimes eu tenho certeza que vão gerar a impugnação dela. Agora, eu queria, para encerrar, se eu não me faltou nada, de acordo com a minha assessoria, tem mais algum assunto para ser tratado? Para encerrar, eu queria fazer o seguinte. Ontem aconteceu um episódio muito interessante, que foi um debate na cidade de Teresópolis, o qual o irmão dela esteve presente. Um debate dos candidatos a prefeito de Teresópolis. Seria muito legal se a gente pudesse debater a cidade, prefeita. Eu queria te convidar para a gente estar debatendo, falando sobre os projetos da cidade, falando sobre aquilo que a senhora pretende para a cidade de Guapimirim, falando sobre aquilo que a senhora acredita que é possível ser feito, porque dancinha, mostrar roupa, mostrar isso, mostrar aquilo, fazer farra, é só o que a senhora faz. A gente precisa tratar a cidade como algo sério, porque cuidar da vida de mais de 50 mil pessoas é algo muito sério. Mas, infelizmente, ao que me parece, a senhora não demonstra tal preocupação. Mas eu gostaria de saber se a senhora aceita um debate, é um desafio que eu lhe faço, de forma respeitosa, inclusive deixa a cargo da senhora a construção do debate, se a senhora quiser construir a equipe que vai conduzir o debate, se a senhora quiser fazer o debate no seu comitê, se a senhora quiser fazer o debate em qualquer lugar que a senhora quiser debater comigo, em praça pública, no seu comitê, com o mediador escolhido pela senhora, eu estou aqui à disposição
para tratar desse assunto. Gostaria muito que nós tivéssemos a oportunidade de debater. Vamos debater, prefeito da cidade de Guapimirim? A gente aqui teve um movimento de processo iniciado pela senhora, que eu apenas estou me defendendo e estou lhe respondendo à altura para que a senhora saiba que a gente sabe do que a gente está falando, mas o que eu gosto mesmo é debater ideias, o que eu gosto é debater projetos, o que eu gosto é de falar daquilo que eu desejo para o futuro de Guapimirim, daquilo que eu penso para a cidade de Guapimirim. Estou recebendo aqui da minha assessoria muita gente falando sobre o debate em Guapi. Pois é, muita gente falando sobre o debate em Guapi, então é hora da gente debater. Vamos debater, Guapimirim. Eu quero falar para as instituições também que são isentas, que são apolíticas, mas que sabem da necessidade que o município tem da condução política, da necessidade a necessidade de uma gestão forte para a cidade. Se a associação comercial quiser promover esse debate, eu estou à disposição. Se a Unopar, que tem um polo aqui em Guapimirim, quiser promover o debate, eu estou à disposição. Se a Nascente Pequena, que é uma outra instituição séria, também quiser promover, eu estou à disposição. Mas volto a dizer, se a senhora quiser pegar a sua equipe para montar o debate com o seu mediador, seja como for, eu estou à disposição. Eu gostaria de discutir a cidade com a senhora, obviamente que de forma isenta. Imagino que a senhora não seria deselegante de construir um debate onde não fosse isento, onde as pessoas tivessem parcialidade. Mas a senhora tem uma equipe muito maior que pode tratar disso, mas de forma isenta. Vamos debater e me coloco à disposição se quiser fazer em praça pública, se quiser fazer em qualquer lugar da cidade de Guapimirim, se quiser fazer dentro do seu comitê. Eu vou com o maior prazer, porque em primeiro lugar está a cidade de Guapimirim. E aí sim, a população vai ter oportunidade de avaliar aquilo que a senhora pensa para o futuro de Guapimirim e aquilo que eu também penso para o futuro de Guapimirim. Então, essa é a minha mensagem, esse é o recado que eu quero deixar nessa noite de terça-feira e dizer para você... deixa eu dar uma olhada aqui, tem muito comentário? Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu responder rapidamente aqui. Vocês dizem que eu não consigo rolar, então me ajuda aqui, rolei o negócio, me ajudem aqui. Rolei o negócio para cima, vamos ver se o trem vai ficar aqui agora, hein? Para eu vir comentando todo mundo. Tem uma coisa que eu não falei com vocês, espera aí. Vou botar na tela aqui, porque já estava passando aqui, porque é muito assunto. Para falar a verdade, nem tudo que está aqui eu consegui falar, porque senão ia ficar muito cansativo. Mas só para vocês saberem, tem uma investigação que está sendo feita pelo Ministério Público que não partiu de mim, tá? Aquilo que parte de mim eu assumo e falo mesmo. Como estou falando aqui, tudo aquilo, eu estou assinando todos os processos que eu estou entrando contra a prefeita, tá? Eu tenho total consciência e não me escondo, não faço por detrás. Então estou assinando. Agora, o Ministério Público está investigando fantasmas no hospital, tá? Muito fantasma no hospital. Então tem uma... Cadê a matéria? Tá aí? Colocou na tela? Essa matéria, dá uma lida aí, pessoal, só para vocês entenderem. Essa é uma ação do Ministério Público, eu não sei quem denunciou. Não foi da minha parte, não foi mesmo, mas isso vai ao encontro daquilo que eu venho falando, do volume de fantasmas que existe no hospital, que certamente está contido dentro desse volume de funcionários que dobrou ao longo dos últimos 3 anos. Certamente está contido dentro desse volume aí e está sendo investigado. Não foi denunciado por mim, como eu falei, eu não venho denunciando, eu venho falando, eu já falei sobre isso. Quem vai se entender com Deus é a própria prefeita, aquilo que ela faz e que ela deixa de fazer. Então eu não falo sobre isso, eu falo sobre o futuro, sobre os projetos da cidade. Quem tiver acesso ao nosso plano de governo, poxa, eu vou ter o maior prazer de me mandar uma mensagem, inclusive está aqui, o meu WhatsApp pessoal. Eu recebi algumas mensagens ontem, pessoas me perguntando se era eu mesmo, e sou eu sim, tá? Talvez eu não te responda imediatamente a você me chamar aqui, mas você que me assiste, se quiser me chamar no WhatsApp, eu estou à disposição para responder, para falar com você, né? Obviamente fora do nosso momento de reunião, mas estou aqui. E aqui também estão as nossas redes sociais. Acessem as nossas redes sociais, compartilhem as nossas redes sociais. Aqui você encontra bastante conteúdo e boa parte das minhas propostas para a cidade de Guapimirim, não apenas minhas, mas de vários cidadãos que participaram comigo na construção desse plano de governo, que está riquíssimo. Eu tenho muito orgulho daquilo que a gente construiu aqui para a nossa cidade. Na próxima live, talvez eu fale um pouquinho sobre alguns itens aqui, para você que ainda não teve a oportunidade de acessar. Mas certamente vai chegar na sua casa. Inclusive, hoje aconteceu um episódio que a gente fica triste, né? Enquanto pessoas distribuíam o meu plano de governo, algumas meninas que trabalham comigo,
umas pessoas que infelizmente a gente não conseguiu identificar, mas seguiram a nossa equipe e depois pegaram o nosso plano de governo nas casas onde nós tínhamos colocado e jogaram no meio do centro de Parada Modelo. A gente percebeu que a equipe percebeu que estava sendo seguida, percebeu até uma pessoa recolhendo, mas aí depois foram jogados vários planos de governo bem no centro da cidade. Ou seja, além de não deixar que a nossa proposta chegue à casa de determinadas pessoas, ainda se utilizam de sujeira, né, de sujar a cidade com material que a gente fez com tanto carinho, com tanto amor, falando sobre a nossa cidade. E está aqui, voto 12, Elizabeth falando assim, só promessas esta Marina. Exatamente, só promessas. Malcolm falando, fora a prefeita. Elisete falando, tá uma bagunça, o hospital fui lá ontem, só Deus mesmo. É isso. Liliane falando, não entregou nada que prometeu. Nada, nada, nada. Mas agora ela quer mais 4 anos para fazer. Pois é. A Marcele Salvino também falando aqui. Ó, tá acontecendo aquele negócio aqui de novo, gente. Perdi o trem aqui de novo. Precede a queda, né? Soberba precede a queda. A Marcinha... Gente, segura esse trem aqui pra mim que eu não consigo ler. Eu vou, o troço sobe. Eu não sei se são comentários a mais que entram, mas toda hora aqui... Pera aí, é só clicar? Se for aqui, ó, cliquei. Vamos ver se vai parar. Não vai não, olha lá. Você está vendo que não é mentira minha. Eu quero responder as pessoas, mas o trem não fica parado. Vamos lá. Só quero ver. Eu tô com a galera aqui que é de TI. Eles são brabos. Mas nem isso eles dão jeito. Cadê? Não, tá bom. Segurou. Eu quero começar lá de cima para falar com todo mundo. Não, aí você tá baixando. Prefeita Playboyzinha Pinóquio, Washington falando aqui. Leda fala prefeita 2, ela correu de novo. Deixa ela pensando que todos os funcionários vão votar com ela. Fala aqui a minha amiga Liliane. Débora fala, tudo falsidade, o cinismo estava na cara dela. Felizmente aquela ali, no momento que eu assisti, Débora, eu também achei que estava muito estranho. Porém, quando eu olhei o vídeo no dia seguinte, aí não tive dúvidas, né? O que será feito para atrair empresas para o município para gerar emprego, sendo que Guapimirim está cercado de praças de pedágio afastadas de investimento? Olha, Alberto, muito boa a sua pergunta. Se vocês me permitirem, eu quero te responder essa pergunta. Para a gente atrair emprego é o seguinte, primeiro a gente tem que reduzir essa taxa, a gente tem que acabar com a taxa de lixo, reduzir a nossa taxa, a contribuição da iluminação, e eu vou fazer isso, vou reduzir pela metade. E aí, exatamente pelas praças de pedágio que você citou, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou no governo do estado justificar que para eu crescer, para a minha cidade desenvolver, eu preciso da redução do ICM, que hoje está na ordem de 19% ou 20%, ou 20% ou 21%, algo em torno de 19% e 21% no estado, e todos os municípios praticam, e eu quero trazer isso para 2% no município de Guapimirim, que é algo muito possível, que vários municípios do estado já conseguiram esse benefício, exatamente em função de um plano de aceleração e crescimento. É isso que a gente vai fazer. E aí, para além, eu vou, obviamente, que desapropriar áreas, construir condomínios industriais e ofertar ao mercado, gerar condições para o mercado vir se instalar aqui. Para além disso, a gente vai criar a moeda social Dedo de Deus. A moeda social Dedo de Deus tem por objetivo injetar recursos na economia através do cidadão de vulnerabilidade social. Tudo isso está no nosso plano de governo. Mas como é que vai funcionar, Alberto? Para você entender, a pessoa que vive hoje em vulnerabilidade social, ela vai ter oportunidade de receber um benefício, desde que ela cumpra determinados pré-requisitos, e esse benefício ela vai ter que gastar no comércio da cidade. E aí ela pode gastar dentro de qualquer segmento do município, do segmento comercial, no segmento privado. E assim a gente entende que vai injetar aproximadamente 2% do nosso orçamento, que significaria dizer hoje algo em torno de 11 milhões de reais. Então todas essas ações contínuas, a retirada da taxa de lixo, a redução da iluminação pública que castiga o comércio, castiga o morador, a revisão do nosso IPTU, são coisas que a gente vai desonerar a nossa população. A ideia é diminuir a tributação em cima do cidadão, diminuir a tributação em cima do comércio, da indústria, para que assim a gente consiga incentivar esse comércio, esse mercado a se desenvolver. Então, eu não sei se você estava aqui comigo ainda, mas eu peguei a sua pergunta aqui e estou te respondendo. Espero que tenha sido a contento.
Voltando aqui, cadê o celular? Deixa eu tentar responder, tá nesse aqui? Deixa eu tentar responder mais algumas pessoas aqui que estão falando aqui. Respondi, isso mesmo, Marlon, acalma o coração dos funcionários da prefeitura que tem medo de perder o emprego quando vocês tomar posse. Gente, fiquem muito tranquilos em relação a isso. Muitos de vocês já trabalharam comigo e eu tenho certeza que vocês sabem que eu preciso de vocês na administração. Eu preciso de pessoas qualificadas. Eu não vou pegar uma administração e vou tirar as pessoas de lá e entrar com pessoas novas, porque foi mais ou menos isso que a atual prefeita fez, e aí todos podem observar o prejuízo que está tendo, porque não aproveitou muita gente qualificada, muita gente que trabalha, e aí acabou enxertando com pessoas que estão ali só para fazer a política. Inclusive páginas do município, algumas boas páginas do município que para fazer a mídia da prefeitura ficam ali instaladas apenas com esse objetivo. Vamos falar aqui, prefeito, eu por experiência própria, trabalhei no hospital na gestão da atual prefeito, posso dizer, falta tudo lá, e ainda falta, trabalhei vários plantões sem luva, sem algodão, sem soro, sem gás. O problema é que eles falam, quando eu falo isso, aqui quem está falando é o Mário Quintela, quando está falando sobre isso, e eu falo isso, eles dizem que é fake news minhas. E aí eu pergunto a você, cidadão que me assiste, aqui está sendo falado por um funcionário que de fato trabalhou no município de Guapimirim, que trabalhou no hospital, e me relata aqui exatamente os problemas e as dificuldades. E assim, gente, para vocês entenderem, o mais triste, o mais grave de tudo isso, é que tudo isso acontece com dinheiro no caixa. Não tem dinheiro. Quando não tem dinheiro, não tem. Você não tem o que dar, não tem o que fazer. Agora, quando você tem dinheiro sobrando, mais de 200 milhões de reais aplicado, acho que já chegou a ter mais de 300 milhões de reais aplicado, e não consegue sanear problemas de luva dentro do hospital, assim, isso é uma delas. Fora medicamento, que a gente já falou, a gente já se exauriu de falar determinadas coisas aqui, então são coisas dessa natureza que a gente precisa tratar, e é isso que a gente vai fazer. Inicialmente, o que a gente tem que fazer é tratar as coisas que estão hoje piores na nossa cidade. E é isso que a gente vai fazer. Eu tenho certeza que a gente vai chegar. Então, cidadão, eu quero agradecer a cada um de vocês que têm estado comigo, hoje a audiência novamente, passaram de 200 pessoas nos assistindo, e eu agradeço muito a cada um de vocês. Peraí que tem mais uma coisinha aqui que o assessor está apontando aqui. Um comentário da Natália, que ela pediu para responder sobre a água, que já está 6 dias sem água, e o que você faria? Como resolveria isso? Bom, a Natália está perguntando aqui, a assessoria está me apontando aqui, que a Natália perguntou que já está 6 dias sem água. A Natália mora onde? Seria legal entender onde a Natália mora. Mas para começar, a questão da água, o que a gente precisa fazer é o seguinte. Primeiro é entender qual é a capacidade que o nosso rio hoje tem de prover a questão da crise hídrica da nossa cidade. Chegou um momento que está se esgotando? É isso que está acontecendo? A gente precisa entender. Primeira coisa que tem que ser feita, e se for o caso, a gente tem que estabelecer uma parceria pública-privada. A gente tem que estabelecer uma parceria pública-privada, se for o caso, para que a gente possa contribuir com a empresa. Primeira coisa, a prefeita tem que fazer é pagar a Fonte da Serra. A Fonte da Serra está sem receber, isso também deve diminuir a capacidade de investimento dela, porque o município tem vários prédios públicos que são utilizados, o consumo de água, quando tem água, o consumo é alto, e eu imagino que isso deve fazer a diferença também para a companhia d'água. Mas o que a gente tem que fazer é, primeiro, criar uma estação de tratamento maior, isso é importante. Outra coisa, a gente tem que pressurizar a água em determinados pontos para que ela tenha a capacidade de avançar mais. Só para vocês terem ideia, na minha casa, meia-noite, quando entra o rodízio de água, e meia-noite a gente abre a torneira para poder vir água, a gente percebe que está vindo ar. Isso é falta de pressão, uma vez que a água aqui não vem por bomba, vem por gravidade, ou seja, ela está instalada lá no alto, no meio da serra, e vem por gravidade. Como a gente não tem bomba, muitas vezes ela chega mais fraca. Mas quando você vai descendo ainda mais para a Parada Modelo, entre outros bairros mais à frente, você já perdeu mais ainda, porque ela vem abastecendo as casas, você perdeu mais pressão ainda. Então você precisa de pressurização ou uma bomba para poder jatear essa água mais à frente. Então, isso é algo que precisa ser feito. De imediato, eu já dei essa sugestão, e acho que é o que deveria ser feito imediatamente em função da crise, inclusive da emergência que se tinha aqui, que era a compra de caminhões de pipa d'água para abastecer as casas, mas comprar em volume. Não é pegar um caminhão de 10, 15 mil litros e sair enchendo, não. Tinha que botar um monte de caminhões aqui dentro, até porque dinheiro para isso tem,
para resolver imediatamente. Uma outra proposta que eu trago, que eu acho que é pertinente, a gente precisa estudar e avaliar juntos. A gente tem um rio soberbo, mas a gente também tem rio na Caneca Fina, a gente tem outros mananciais, outros rios que a gente também pode fazer essa captação. A gente só precisa entender de que forma que a gente tem que atuar ambientalmente falando, para que a gente possa fazer. Quem sabe não vale a pena você tirar água, fazer um sistema de rodízio a partir de mais de uma estação, de uma extração de outros rios. Você utiliza de um rio para fazer a extração hoje, do outro amanhã, e vai criando locais de captação de água onde você tem a extração e tratamento e que possa abastecer toda a nossa cidade. Então, eu trago aqui algumas sugestões que eu acho que são pertinentes para a gente modificar esse quadro. Eu acredito que é possível resolver sim dessa maneira. Agora, plantar árvore também é bom. Esse governo desmatou demais. Então, o nível de desmatamento... Ah, Marlon, mas isso foi da noite para o dia. Mas isso só vem corroborando para que essa situação só piore. Então, assim, a gente precisa proteger os nossos mananciais. Ah, lembrei de um outro assunto. Vocês lembram daquele episódio? Eu falei disso aqui, lembrei. Vocês lembram daquele episódio em que os vereadores, naquele momento, estavam contra a prefeita, eles votavam contra, votavam a favor, ficavam ali se manifestando ali contra a prefeita? Vocês devem se lembrar, isso deu matéria na Globo e tudo. Dentre aquelas matérias, uma delas tratava exatamente do tratamento das nascentes da nossa cidade. Tinha alguma coisa assim, um projeto assim, que aqueles vereadores naquele momento votaram contra. Porém, no ano seguinte, a harmonia reinou entre eles, fumaram o cachimbo da paz, no bom sentido, né? E aí, após fazer aquilo, eles se juntaram lá e as matérias vieram novamente a plenário e foram aprovadas. E ali tinha previsão do tratamento da preservação das nascentes. Eu quero dizer que nada, absolutamente nada foi feito. Então, assim, já foi feito alguma coisa em termos de propositura, mas infelizmente até agora não houve manifestação, porque isso são coisas que você só sente quando falta. A pessoa só sente a falta d'água quando ela falta. Você não fica pensando na falta d'água se ela não faltar. É difícil você ver um cidadão que economiza água. Isso é uma verdade. É um erro nosso, mas é um erro presente na vida de boa parte da população. Mas isso são coisas que a cada dia que passa só vão ser mais recorrentes se a gente não fizer algo em razão disso, se a gestão pública não fizer algo. E como isso é algo que para ela não a satisfaz, porque ela só trabalha com aquilo que pode de alguma maneira render voto direto para ela, infelizmente ela não cuida, não trata dessa pauta. E aí a gente está vivendo isso que está vivendo aí. Bom, tem mais alguma pergunta que vocês entendam aí que seja pertinente? Quer dizer, todas são, mas alguma que vocês entendam que seja necessária que a gente responda aqui ao vivo? Antes de você falar, 20 pessoas já tinham falado sobre o debate. Umas que? 20? Umas 20 pessoas aproximadamente já falaram que tinha incentivado o debate. O pessoal está falando que mais de 20 pessoas incentivaram o debate, eu nem tinha lido. É isso, eu estou à disposição. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui a proposta do debate para ela me convidar para fazer aonde ela quiser, como ela quiser, da maneira que for que ela quiser. Se ela não fizer, aí eu vou sugerir algumas instituições aqui que nos convide e faça nos moldes que a instituição quiser. Vou pedir para que seja feito um ofício junto ao Unopar, que foi quem fez lá em cima, se eu não me engano, junto à Nascente Pequena, em nome do nosso comitê, propondo que eles realizem um debate na nossa cidade. E aí vou pedir que a minha assessoria prepare um ofício para a gente oficializar esse pedido, porque eu acho que isso traz à população uma oportunidade de enxergar melhor o prefeito que quer para a cidade, o modelo de gestão, né? Eu vou defender as minhas ideias, acredito que ela vai defender as dela, e assim a gente vai poder trazer à população mais clareza, mais lucidez e mais certeza, mais confiança naquilo que é o melhor para a nossa cidade. Então assim me despeço, agradecendo muitíssimo a cada um de vocês. Quero convidar, eu tenho que organizar, mas eu quero falar com 2 nichos importantes na nossa cidade. Eu quero organizar uma live para a gente falar com o servidor público, que é importante, tendo em vista que muitos me abordam e não têm tido oportunidade de estar comigo em reuniões, mas dizem que assistem às nossas lives, dizem que acompanham nossos conteúdos, mas eu quero organizar uma live onde eu possa ter servidores públicos assistindo, para que a gente possa falar de uma forma mais direcionada. E também para pessoas
para tutores e pais de pessoas com deficiência, que também é uma pauta importante. Essa, por dificuldade de estarem todos presentes no mesmo horário, eu também quero organizar uma live onde a gente consiga fazer isso. Então, sendo assim, me despeço de cada um de vocês, desejando uma excelente noite, que Deus abençoe a cada um de vocês, que a gente tenha uma noite de chuva, que a gente dorme bem e a gente acorda com a certeza e a garantia de ter água na nossa torneira, porque se depender desses que estão aí, a gente está enrolado. Muito obrigado, beijo no coração, dia 6 de outubro, é 12, é Marlon Vivas. Muito obrigado.